Meu nome é Vicente, sou pescador aqui de Parintins, uma vida simples que segue o ritmo das águas e das estações. Naquele ano de 1985, uma situação inesperada me colocou diante do desconhecido. Era fim de tarde quando fui procurado por um grupo de jovens que haviam chegado à cidade para explorar os mistérios da região. Eles queriam atravessar uma trilha nos arredores do rio Andirá, um lugar que muitos evitam até de mencionar. A trilha é conhecida por suas histórias, sussurros antigos sobre almas perdidas e sons que ecoam na noite. Eu hesitei. Não era do meu feitio me meter em aventuras fora das águas, onde sempre me senti seguro. Ainda assim, os jovens insistiram. Eles disseram que precisavam de alguém experiente, alguém que conhecesse a floresta como a palma da mão. Por fim, cedi. Não sei se foi pela insistência ou pelo dinheiro que prometeram, mas algo naquela situação me deixou inquieto. Enquanto preparávamos os mantimentos, avisei a eles sobre o que ouvi desde menino. Sons inexplicáveis que faziam até os animais fugirem e histórias de quem entrou na mata e nunca mais voltou. Eles riram, talvez por nervosismo, mas eu sabia que não havia graça naquilo. Naquela noite, quando nos pusemos a caminho, um vento estranho soprou pelas árvores. Para mim, parecia um aviso. Eu deveria ter escutado. Ao entardecer, começamos a trilha. O ar parecia mais pesado ali, como se a mata ao redor respirasse junto conosco. A luz do dia, já enfraquecida, mal penetrava pelas copas das árvores, criando sombras que dançavam a cada passo. Os jovens, cheios de energia, tentavam disfarçar a apreensão com piadas, mas eu sabia que algo estava diferente. O chão era irregular, coberto por folhas secas que abafavam nossos passos. De vez em quando, o farfalhar de um galho chamava nossa atenção, mas não havia nada lá. O silêncio era o mais inquietante. Não era o tipo de silêncio natural da mata, mas algo forçado, como se os sons comuns, pássaros, insetos, até mesmo o vento, tivessem sido engolidos por algo invisível. Notei marcas nas árvores, cortes antigos, feitos com ferramentas, mas de maneira irregular, quase desajeitada. Alguns troncos pareciam deformados, como se a madeira tivesse crescido para fechar feridas que nunca se curaram completamente. A cada passo, a sensação de estar sendo observado se intensificava. Os jovens pareciam alheios àquela atmosfera. De vez em quando davam risadas nervosas, talvez tentando provar coragem. Eu, por outro lado, não conseguia afastar a impressão de que estávamos invadindo um lugar que não nos queria ali. Pouco antes do anoitecer, paramos para beber água. O silêncio ao redor era tão profundo que até o som de nossas garrafas parecia ecoar. Algo estava errado, mas ainda não sabíamos o que. Quando o céu escureceu por completo, encontramos uma clareira para montar acampamento. O espaço era pequeno e cercado por árvores de troncos retorcidos, como mãos que se erguiam do chão. Acendemos uma pequena fogueira e o calor do fogo parecia ser a única coisa viva naquele lugar. Eu mal pregava os olhos. Os jovens exaustos tentaram dormir em suas redes, mas a mata parecia sussurrar ao redor. O vento trazia ruídos que não combinavam com o ambiente. Galhos estalavam, mas não havia sinais de animais. No meio da noite, um som distinto cortou o silêncio. Passos. Não eram leves como os de um animal pequeno, nem apressados como de alguém em fuga. Eram passos pesados e cadenciados, como de alguém andando com propósito. Minha respiração parou por um instante. Olhei ao redor,
mas a escuridão parecia engolir tudo fora do alcance da fogueira. Com as mãos trêmulas, alcancei minha lanterna. Quando a luz cortou a escuridão, vi algo parado à distância, entre as árvores. Era uma figura humana, ou pelo menos parecia. Vestia roupas escuras e se movia de forma lenta, quase imperceptível. Então, quando a luz alcançou seu rosto, o ar me fugiu do peito. Não havia rosto. Nenhum traço humano estava ali. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas uma superfície lisa, como cera derretida. Os jovens despertaram com o som da lanterna caindo da minha mão. Quando viram o que eu estava olhando, o pânico se espalhou. Ninguém teve coragem de se mover por um momento que pareceu uma eternidade. Então, de repente, a figura deu um passo em nossa direção. Não hesitamos mais. Deixamos o acampamento para trás e corremos pela trilha, guiados apenas pela luz fraca da lanterna e pelo puro instinto de sobrevivência. Corremos pela trilha, mas a escuridão era uma inimiga implacável. A luz da lanterna balançava em minha mão, iluminando apenas porções confusas da vegetação à nossa frente. O chão era traiçoeiro, cheio de raízes e pedras que quase nos faziam cair a cada passo. Atrás de nós os passos continuavam, mais pesados, mais próximos. Não era só isso. Agora havia algo mais. Sons baixos e perturbadores preenchiam o ar, como sussurros vindos de todas as direções. Palavras indistintas, se é que eram palavras, formavam um coro ameaçador. Eu olhava para trás de vez em quando, mas mal podia enxergar. Apenas sentia. A figura estava lá, persistente como uma sombra que se recusava a desaparecer. Um dos jovens tropeçou e caiu de joelhos. "Eu preciso parar", ele exclamou, mas não havia tempo para descanso. Gritei para ele se levantar, e o medo o impulsionou a seguir adiante. Mas ao erguer o rosto, percebi que os passos atrás de nós estavam mais próximos do que antes. A figura parecia ignorar os obstáculos que nos atrasavam, avançando com um propósito inabalável. A vegetação ao redor ficou mais densa. Galhos pareciam esticar-se para nos agarrar, como se a própria mata estivesse conspirando contra nós. Um deles ficou preso em minha camisa, quase me derrubando. Rasguei o tecido com força e continuei correndo, sem me importar com o que ficava para trás. Meu coração batia como um tambor descontrolado e meus pulmões ardiam. Não havia sentido ou direção, apenas o desejo desesperado de escapar daquele lugar. Os sussurros e passos pareciam nos cercar, como se a mata estivesse viva e nos encurralando. Cada segundo ali era uma luta entre a razão e o pânico, mas no fundo eu sabia. Aquilo não ia nos deixar ir tão facilmente. Depois de o que pareceram horas correndo, chegamos à margem do rio Andirá. O som da água corrente era uma estranha mistura de alívio e alerta. Ali, encontramos um pequeno abrigo improvisado, provavelmente deixado por algum pescador que passou por essas bandas. Era pouco, mas nos deu um momento para respirar. Os jovens estavam exaustos, o medo estampado em seus rostos. Aproveitei o instante para olhar ao redor. O lugar era mais aberto, mas ainda carregava o peso opressivo da trilha. Sentados no chão, entre ofegos, eu finalmente falei. Há muitos anos ouvi um velho da vila contar sobre esta trilha. Ele dizia que quem entra aqui carrega consigo o olhar do que não deve ser visto. Fiz uma pausa, deixando as palavras se fixarem. Eu nunca entendi exatamente o que ele queria dizer, mas agora acredito. Os jovens me encararam em silêncio.
Um deles, ainda cético, riu nervosamente e apontou para o chão. Então o que é isso? Ele mostrava marcas no solo. A princípio pareciam pegadas humanas, mas as proporções eram estranhas. Os pés eram alongados, os dedos largos demais, e havia um rastro incomum, como se fossem arrastados. Meu estômago revirou. Aquilo não era natural. O silêncio voltou a reinar, interrompido apenas pelo som do rio. O que quer que estivesse nos seguindo não era humano, disso eu tinha certeza. E pior, eu sabia que não estávamos seguros mesmo ali. A margem do rio se estreitava em um trecho traiçoeiro. Cada passo exigia cuidado para não escorregar nas pedras úmidas. A água corria violenta ao nosso lado, mas o som não abafava o pavor crescente. Então, ela apareceu novamente. Desta vez, estava mais próxima. A figura sem rosto se movia de forma errática, como se suas articulações estivessem deslocadas. Cada passo era um espasmo, e o som de algo estalando acompanhava seus movimentos. Eu parei de respirar por um momento enquanto os outros congelavam, incapazes de reagir. Um dos jovens, tomado pelo desespero, agarrou o facão preso à cintura e deu um passo à frente. "Eu não vou mais correr", ele gritou, mas sua voz tremia. Antes que eu pudesse impedir, ele avançou em direção à coisa, o facão erguido. O tempo parecia desacelerar. Ele balançou a lâmina, mas a figura não recuou. Em vez disso, algo impossível aconteceu. Num instante, o jovem estava ali. No outro, não mais. Apenas um grito ecoou, profundo e cortante, como se fosse arrancado de sua alma. O facão caiu ao chão com um som seco e o vazio onde ele estivera era insuportável. O pânico tomou conta. "Sigam-me!", gritei, sem saber se minhas palavras seriam ouvidas. Peguei a lanterna e guiei os outros pela margem, buscando uma rota alternativa pela mata fechada. A tensão era insuportável. Cada estalo de galho ou ruído de folhas parecia anunciar que aquilo ainda estava nos seguindo. Eu não olhava para trás. Não podia. Cada passo à frente era uma luta contra o impulso de desistir, mas sabia que, se parássemos, não sairíamos dali. Quando o primeiro fio de luz atravessou a escuridão, foi como se o próprio peso do mundo tivesse diminuído. O amanhecer trouxe um silêncio diferente. Não mais o silêncio opressivo da noite, mas um que parecia dissipar os horrores da mata. Os sons pararam, os passos, os sussurros. Tudo cessou como se nunca tivesse existido. A figura também se foi, como um pesadelo que não pode suportar a luz do dia. Restávamos apenas eu e dois jovens, exaustos, arrastando-nos pela trilha de volta à vila. Quando finalmente alcançamos o porto, ninguém falou nada. O cansaço nos roubava as palavras e o que vivemos parecia impossível de descrever. Os rostos dos jovens estavam marcados pelo trauma e seus olhares evitavam os meus. Eles sabiam, assim como eu, que algo havia mudado para sempre naquela noite. Eu nunca mais voltei ao rio Andirá. Nem mesmo a promessa de bom dinheiro me convenceu a pisar novamente naquela trilha. Tornei-me mais reservado, e o medo que sempre guardei dentro de mim se transformou em uma espécie de vigilância. Por vezes, os jovens da vila vinham até mim, querendo saber sobre a trilha, atraídos pelas histórias e pelas lendas. Eu os afastava com palavras firmes, mas nunca revelei tudo o que vi. Algumas coisas não devem ser compartilhadas. Elas vivem melhor no esquecimento, onde não podem atrair os olhos curiosos, nem despertar o que deveria permanecer adormecido. E assim, a trilha do Andirá continua lá, silenciosa, esperando.
Manaus, 1978. O calor era intenso, como sempre, e a cidade pulsava entre o comércio agitado e as belezas naturais que a cercavam. O rio, com sua imensidão e sua calma, cortava a cidade ao meio. Mas não era ali, entre o concreto, que meu marido Arnaldo encontrava paz. A paz dele estava na floresta, no coração da Amazônia. Eu sou Dona Celeste. Minha vida sempre foi simples, como a de muitas mulheres aqui em Manaus. Mas, ao lado de Arnaldo, eu aprendi o valor da tranquilidade que vem do desconhecido. Ele era um homem que não temia nada. Seu espírito aventureiro o fazia ser conhecido e respeitado. Tinha uma habilidade rara de se perder na selva e, ao mesmo tempo, de se encontrar. Quando falava das suas expedições, seus olhos brilhavam de entusiasmo. As histórias que ele trazia, de lugares inexplorados e de criaturas que nunca haviam sido vistas, encantavam todos ao redor. Arnaldo adorava levar turistas e amigos para trilhas que poucos ousavam seguir. Ele sabia como ninguém guiar as pessoas pelas veredas e rios, evitando os perigos que a floresta trazia. E assim, muitas vezes, passava dias fora, imerso na imensidão verde que nos cercava. Quando retornava, trazia consigo uma bagagem cheia de histórias sobre a selva, como se ela fosse sua velha amiga, com seus segredos e mistérios. Eu o amava profundamente, e não importava o quanto ele se afastasse, sempre aguardava o seu retorno. Sabia que ele era forte, que nada poderia derrubá-lo. Mas havia algo que eu nunca soubera, algo que a floresta talvez soubesse e que ele, em algum momento, iria trazer de volta. Era uma tarde abafada, como tantas outras na floresta, quando Arnaldo decidiu seguir por uma trilha mais remota. Aquela parte da selva ele nunca havia explorado, e seus guias, mesmo sendo nativos e acostumados com o desconhecido, pareciam inquietos. Era uma sensação estranha, que Arnaldo não soubera explicar ao certo. As árvores, imponentes e antigas, começaram a se fechar sobre o caminho, formando um túnel de folhas densas e galhos entrelaçados. O ar parecia mais pesado ali, como se a própria natureza estivesse se comprimindo, prendendo o som, criando um silêncio absoluto. O silêncio era tão profundo que podia-se ouvir o som da própria respiração, o estalar das folhas secas sob os pés dos homens que o acompanhavam, mas nada mais. Nem mesmo os sons das aves ou dos animais típicos da floresta. O tempo parecia se arrastar e uma sensação de desconforto crescia dentro de Arnaldo. Ele, que sempre se orgulhou de sua coragem e conhecimento da selva, começou a se sentir pequeno diante daquela vastidão silenciosa. O nervosismo de seus guias se tornou palpável. Eles murmuravam entre si, lançando olhares desconfortados para a espessura das árvores ao redor. Arnaldo, tentando manter a calma, seguiu em frente, quando algo chamou sua atenção. Entre as árvores, em um ponto onde a luz do sol mal conseguia atravessar a folhagem, uma figura alta e magra se erguia, imóvel. O homem estava ali, parado, com o corpo encoberto por sombras, e o que mais o assustava era o fato de não ter rosto. Era como se ele fosse feito de vazio, uma presença que não podia ser explicada. Os olhos de Arnaldo se fixaram na figura, e naquele momento, o homem sem rosto desapareceu de forma abrupta, como se nunca tivesse estado ali. A inquietação de Arnaldo cresceu ainda mais, mas ele não sabia se deveria falar sobre o que vira. O silêncio voltou a dominar a floresta, mas algo havia mudado para Arnaldo. Ele não sabia o quê,
mas sabia que aquilo não era algo comum. Quando Arnaldo finalmente voltou para casa, a cidade de Manaus ainda vivia sua rotina agitada, mas dentro da nossa casa, o tempo parecia ter parado. Ele entrou sem palavras, como se cada passo que desse o afastasse ainda mais do mundo que sempre conheceu. Estava pálido, como se a cor tivesse sido drenada de seu rosto, e seus olhos, normalmente vivos e cheios de energia, estavam agora opacos, vazios. Eu o recebi com o costumeiro sorriso, mas ao vê-lo, uma sensação estranha tomou conta de mim. Algo não estava certo. Ele evitava meu olhar, e os poucos momentos em que nossos olhares se cruzavam, ele os desviasse rapidamente, como se de alguma forma ele temesse encarar não só a mim, mas o que havia trazido consigo. Ele estava cansado, exausto, e a expressão de desconforto em seu rosto falava mais que qualquer palavra. A saudade que sentia dele se misturava com uma preocupação que crescia sem explicação. Quando perguntei sobre sua expedição, ele mencionou vagamente ter encontrado algo estranho, algo que não conseguia descrever completamente, mas não disse mais nada. Tentou, com esforço, desviar o assunto para outra coisa, mas o desconforto estava evidente em cada palavra. Seu corpo estava ali, mas sua mente parecia ter ficado para trás, na floresta. Eu sabia que algo o perseguia, mas não ousava perguntar mais. Ele não falava, mas sua inquietação tomava conta da casa, preenchendo o ambiente com uma tensão que eu não sabia de onde vinha. Eu queria ajudar, mas sentia que ele estava distante, como se já não estivesse mais ali. Os dias que se seguiram ao retorno de Arnaldo foram estranhos. Ele não dormia mais em paz. À noite, acordava frequentemente, ofegante, com os olhos arregalados, como se algo o tivesse arrancado de um pesadelo profundo. Suava frio. Seu corpo tremia como se tivesse enfrentado algo que não conseguia compreender. Eu me sentava ao seu lado, tentando acalmá-lo, mas ele não conseguia me explicar o que o atormentava. Os sussurros, ele dizia, começavam a tomar conta de seus sonhos. Aquela figura sem rosto que ele vira na floresta o perseguia, como uma sombra que não podia ser afastada. A cada noite, o tormento de Arnaldo parecia aumentar. Eu não entendia o que ele estava passando, mas a angústia em seus olhos era visível. Eu comecei a notar algo estranho também. À medida que o silêncio da noite caía, eu ouvia sons incomuns pela casa. Não eram os sons habituais da cidade ou os barulhos naturais da floresta que se estendia ao fundo. Eram sussurros baixos, distantes, como se alguém estivesse falando muito perto da janela. A princípio, pensei ser minha mente pregando peças, mas com o tempo, a sensação de que algo estava ali do lado de fora começou a me incomodar também. Em uma dessas noites, decidi olhar pela janela na esperança de encontrar alguma explicação racional. Mas ao olhar, vi nada além da escuridão. O som continuava, mas não havia forma alguma. Quando perguntei a Arnaldo sobre seus pesadelos, ele finalmente revelou o que viu na floresta. A figura alta e sem rosto, algo que não parecia humano, que o observava. Ele me disse com uma expressão sombria que não poderia mais voltar àquele lugar. Mas, pela forma como olhava para os cantos da casa, eu sabia que a sensação de estar sendo vigiado jamais o deixaria. Arnaldo não era mais o homem forte e destemido que eu conhecera. Sua saúde se deteriorava a cada dia. Ele perdia peso, seu corpo enfraquecia e seu rosto, antes tão expressivo,
agora estava marcado pela exaustão e pelo medo. Era como se a própria vida estivesse sendo drenada dele. Ele acordava durante a noite, suando, olhando para os cantos da casa com uma expressão de puro terror, como se o homem sem rosto estivesse ali, à espreita, observando-o a cada movimento. Eu tentava ajudá-lo, preparando suas refeições, conversando, fazendo o possível para que ele voltasse a ser o homem de antes. Mas ele se afastava. Ele falava pouco, apenas dizia que o homem sem rosto estava sempre por perto, vigiando-o. Aquela presença parecia corroê-lo por dentro, como uma doença que não podia ser vista, mas que o consumia. Os pesadelos tomaram conta de sua mente, e eu sabia que o que ele vivia não era mais apenas uma questão de cansaço ou de um simples trauma da expedição. Era algo maior, algo mais profundo. Um dia, ele me olhou com um olhar distante e, em um impulso desesperado, declarou que precisava voltar à floresta, enfrentar o que o havia marcado. Ele acreditava que só lá poderia encontrar uma resposta, algo que o libertasse daquela sensação de perseguição. Meu coração se apertou e eu sabia que não poderia deixá-lo ir sozinho. Tinha medo do que poderia acontecer, mas também sabia que, se ele fosse, a distância entre nós se tornaria insuportável. Decidi então acompanhá-lo. Não importava o que nos aguardava na floresta, eu não o deixaria enfrentar aquilo sozinho. A floresta parecia diferente daquela manhã. O ar estava mais denso, como se as árvores, sempre imponentes e silenciosas, estivessem mais próximas, observando-nos. O peso do ambiente parecia nos sufocar, e a sensação de que estávamos sendo vigiados era quase tangível. Cada passo que dávamos na trilha era acompanhado por um silêncio sepulcral, interrompido apenas pelo estalar das folhas sob nossos pés. Arnaldo caminhava à minha frente em silêncio, como se soubesse que o pior ainda estava por vir. Eu, por outro lado, tentava ignorar o frio que subia pela espinha, mas algo dentro de mim me dizia que algo mais estava prestes a acontecer. Quando chegamos ao ponto exato onde Arnaldo havia visto a figura pela primeira vez, o ar parecia paralisar-se ao nosso redor. O espaço ficou mais sombrio, as árvores ainda mais altas, e o chão parecia ter absorvido toda a vida que ali existia. Eu senti a pressão do silêncio se intensificando, um peso invisível que pressionava contra o peito. Então, como se o próprio espaço estivesse curvando-se ao redor de nós, a figura apareceu. Ele estava ali, parado entre as árvores, mais próximo do que da última vez, mas ainda assim indescritivelmente distante. O homem sem rosto. Aquele ser, alto e magro, parecia mais uma sombra do que uma pessoa. Sua presença era tão intensa que parecia absorver a própria luz ao redor. A visão dele causava um frio cortante, como se o ar estivesse gelado e espesso, tornando cada respiração uma luta. O tempo parou por um momento e eu senti um calafrio percorrer meu corpo, algo além do medo. Arnaldo, em um surto de pânico, deu um passo para trás, tentando fugir, mas algo o impediu. Era como se a floresta o tivesse prendido ali. A figura não se moveu, mas sua presença era agora tão forte que parecia nos engolir. Ela avançou um passo. O ar se tornou mais pesado. O mundo ao redor começou a distorcer-se. Foi então que, de repente, uma explosão de luz branca cegante envolveu tudo ao nosso redor, como se a própria floresta tivesse sido iluminada pela força de um relâmpago. Eu fechei os olhos, quase incapaz de suportar a intensidade da luz.
Quando a luz desapareceu, tudo ficou em silêncio. A figura havia sumido. Mas Arnaldo estava no chão, seu corpo imóvel, como se o choque tivesse tirado toda a sua energia. Eu corri até ele, desesperada, e o encontrei quase sem vida, exausto, completamente desorientado. Sua expressão estava vazia, como se ele tivesse sido levado para outro lugar. O homem sem rosto havia desaparecido, mas o preço pelo confronto havia sido alto. Quando retornamos a Manaus, Arnaldo nunca mais foi o mesmo. Ele não recobrou sua sanidade. O homem que antes era corajoso e cheio de vida, agora vivia em um estado constante de paranoia. Seus olhos estavam sempre inquietos, como se buscassem algo que nunca podia ser encontrado. Ele murmurava em voz baixa sobre olhos sem rosto, e o que antes parecia ser uma lembrança distante agora se tornara sua única obsessão. Cada noite era um novo pesadelo, e a cada amanhecer, seu olhar se tornava mais vazio, como se a alma dele tivesse sido arrancada. Eu o observei, impotente, tentando entender o que havia acontecido. O homem sem rosto, aquele ser sombrio da floresta, havia deixado uma marca profunda, mais que um simples medo, algo mais sombrio, algo que ele jamais poderia explicar. Eu busquei respostas, mas elas nunca vieram. O mistério permanecia, impenetrável. Como poderia algo tão insólito ser real? O homem sem rosto nunca foi uma criatura que pudesse ser tocada ou compreendida, e essa incerteza me corroía por dentro. Com o tempo, eu sabia que não poderia deixar ninguém mais se aventurar naquelas trilhas. A floresta, com seus mistérios antigos e sombras profundas, jamais deveria ser desafiada novamente. Eu enterrei as memórias do que acontecera, tentando seguir em frente, mas sabia que a floresta, de alguma forma, sempre teria o poder de me assombrar. O silêncio voltou a reinar em nossa casa, mas o mistério permanecia. Invisível, como o homem sem rosto, que um dia vagou por ali e nunca mais foi visto, mas sempre presente em alguma parte de mim. Era o ano de 1994 e eu, Jacir Almeida, gerenciava uma pequena pousada à beira da floresta em Santarém, no Pará. O lugar era simples, mas acolhedor, rodeado pela mata densa e cheia de mistérios. Eu vivia sozinha há muitos anos, sem filhos ou companheiros, dedicando-me apenas ao cuidado dos poucos hóspedes que por ali passavam. O ambiente era pacífico, mas algo na floresta parecia sempre à espreita, como se as árvores sussurrassem segredos antigos que ninguém mais ousava ouvir. Naquele dia, o calor da tarde se arrastava, pesado como o silêncio que envolvia a pousada. Um homem apareceu na porta, um viajante solitário, com roupas gastas e um olhar que não mostrava pressa. Ele se apresentou sem muito entusiasmo e, sem esperar por muito mais, fui guiando-o até o seu quarto. Durante a noite, ele apareceu na sala de jantar com um olhar curioso sobre a paisagem que cercava o local. Falou-me sobre suas intenções de explorar as trilhas ao redor, mencionando que estava em busca de algo além do simples turismo. As palavras dele pareciam vazias, mas ao mesmo tempo havia algo nelas que me fazia sentir um certo desconforto. Com um sorriso sem graça, mencionei as histórias antigas que circulavam pela região, aparições e seres que, segundo a lenda, habitavam a mata. Olhei nos seus olhos e vi um brilho estranho, não de medo, mas de uma curiosidade que poderia ser perigosa.
Ele não hesitou, então, e disse que partiria na manhã seguinte para explorar aquelas trilhas misteriosas. Aquela noite parecia mais densa que as outras, como se a floresta estivesse esperando, observando, mas nada mais disse sobre o assunto. E eu voltei ao meu silêncio, sabendo que o destino daquele homem logo se entrelaçaria com a velha mata de Santarém. O dia seguinte chegou, e o homem partiu bem cedo, antes mesmo que o sol se erguesse completamente. Sua intenção de explorar as trilhas parecia ser apenas mais uma de suas curiosidades, mas algo na forma como ele se despediu me fez ficar com a sensação de que ele não voltaria tão logo. Durante as primeiras horas, eu segui minha rotina, cuidando da pousada, limpando os poucos quartos e organizando o espaço. Mas conforme o tempo avançava, comecei a perceber que o sol se afastava e o hóspede ainda não havia retornado. A princípio, tentei não me preocupar. Ele provavelmente estava apenas demorando mais do que esperava, talvez se aprofundando mais na mata do que o planejado. No entanto, o céu foi escurecendo lentamente, e algo dentro de mim me dizia que havia algo errado. A floresta, que costumava ser um lugar de paz para mim, agora parecia mais distante, mais fria. A sensação de inquietação aumentava a cada hora que passava. O silêncio era pesado, sem o habitual canto das aves ou o som dos animais. A única coisa que restava era o farfalhar das folhas secas ao vento. No final da tarde, decidi sair em busca dele, com uma mistura de receio e necessidade de entender o que estava acontecendo. Segui pela trilha que ele havia tomado, mas quando cheguei ao ponto onde o tinha visto pela última vez, não encontrei vestígios. Nenhuma marca de pegadas, nem o som de passos. A mata parecia engolir tudo, como se a presença dele tivesse sido apagada. À medida que caminhava mais fundo, comecei a ouvir algo. Sussurros. Não era o vento, mas uma voz abafada, um murmúrio que vinha das sombras. Meus passos se tornaram mais hesitantes, e uma sensação fria se espalhou pelo meu corpo. Algo não estava certo. Algo na floresta havia tomado conta dele, e a cada segundo eu sentia que ele nunca mais voltaria. 5 dias se passaram desde o desaparecimento do hóspede, e eu já começava a acreditar que ele não retornaria. A floresta, como sempre, guardava seus segredos, e eu sentia que algo a havia engolido, deixando-o perdido em algum lugar obscuro. No entanto, uma manhã, quando o sol ainda mal surgia por entre as árvores, ele apareceu. Ele apareceu na porta da pousada, pálido, sujo e tremendo, como se tivesse sido jogado pela própria natureza. O rosto dele estava marcado pela sujeira, os olhos com um brilho vazio, quase como se tivesse sido arrancado de um pesadelo. O alívio tomou conta de mim, mas foi rapidamente substituído por um desconforto inexplicável. O homem entrou lentamente, sem dizer uma palavra, e eu o conduzi até o sofá, tentando acalmá-lo. Ele parecia exausto, mas algo em sua postura estava errado. Não olhava para mim. Suas palavras, quando saíam de sua boca, eram desconexas, quase como se ele tivesse dificuldade em formar frases. Eu encontrei um homem, ele disse com a voz rouca, sem expressão. Perguntei o que ele queria dizer com aquilo, mas ele não me respondeu diretamente. Apenas continuou, como se não me visse. No meio da trilha, um homem sem rosto. A floresta ficou em silêncio. Aquelas palavras reverberaram em minha mente de forma estranha. A floresta em silêncio, o homem sem rosto, o que ele tinha visto.
Eu queria compreender, mas ele parecia perdido, distante. Seus olhos vagavam por lugares invisíveis, e eu sabia que ele não estava mais ali. Algo dentro dele tinha mudado, e eu não sabia se isso tinha sido obra da floresta ou de algo ainda mais profundo e sombrio. Enquanto o hóspede se recuperava, comecei a perguntar mais sobre sua experiência na floresta, tentando entender o que realmente havia acontecido. Ele parecia hesitar no começo, mas logo a necessidade de falar tomou conta dele. Suas palavras eram lentas, quase como se estivesse puxando cada frase de um lugar distante. Ele contou que, ao caminhar pela trilha, avistou uma figura à distância. Era um homem alto, parado no meio do caminho, sem rosto. Não havia nenhum detalhe, apenas uma figura vaga, como uma sombra projetada contra o pano de fundo das árvores. Ele estava esperando, disse o hóspede, a voz falha. Esperando por algo, por mim talvez. Eu o olhei, tentando entender, mas ele não parecia querer parar. Continuou em um estado de transe. Quando me aproximei, tudo ficou estranho. A floresta, ela mudou. A terra parecia mais pesada, o ar mais espesso, e eu não conseguia me mover direito. Era como se as árvores, a terra, o próprio vento tivessem se fechado contra mim. A cada palavra, um calafrio tomava conta de mim. Eu sabia que ele estava dizendo algo que ultrapassava os limites da razão, mas ele continuava. O silêncio foi o pior. Tudo parou. Não havia mais o som do vento, dos animais. O mundo inteiro parecia em suspensão. Quando tentei correr, não conseguia. Era como se a floresta estivesse me segurando, tentando me puxar para dentro dela. Eu não estava mais em controle de mim mesmo. Era como se a natureza quisesse me engolir, como se fosse me tirar de todo o restante. O relato dele me fez estremecer. Algo estava errado, de forma muito mais profunda do que qualquer coisa que eu já pudesse imaginar. Ele estava mudando, se tornando alguém que eu não conhecia mais. Eu sabia que não poderia deixá-lo ali, mas a verdade é que, cada vez mais, ele parecia estar se afastando de mim e do mundo. Eu não conseguia mais ficar tranquila com as palavras do hóspede. Cada vez que pensava nelas, uma sensação de inquietação tomava conta de mim, como se a floresta estivesse me chamando para entender o que realmente havia acontecido. Decidi, então, retornar à trilha onde ele desaparecera, na esperança de encontrar alguma pista, alguma explicação. No início, o caminho parecia o mesmo. O cheiro da terra úmida, o canto dos pássaros distantes. Mas, à medida que fui adentrando mais e mais na mata, algo começou a se alterar. Era uma sensação difícil de descrever, como se os próprios troncos das árvores estivessem observando cada um dos meus passos. O ar ficou mais denso, como se a floresta me pressionasse de todos os lados. Os sussurros, aquele som baixo que começara a me incomodar quando o hóspede falava sobre sua experiência, aumentaram. Pareciam vir de todos os lugares, mas não havia ninguém. O som era como se as folhas falassem entre si, como se os ventos, agora fortes, tentassem me comunicar algo, mas não havia palavras. Só um murmúrio constante. Passei por algumas árvores marcadas com arranhões profundos, feitos com algo que não era natural. Não pareciam marcas de animais ou de ferramentas comuns. Eram mais como símbolos, desenhos que pareciam seguir um padrão, mas algo me dizia que eu não deveria tentar decifrá-los. Mas minha curiosidade era maior, e comecei a seguir as marcas.
A caminhada ficou mais difícil. A sensação de estar sendo observada cresceu, e cada vez que eu olhava ao redor, a floresta parecia se fechar mais em torno de mim. Em um ponto da trilha, parei. Algo no ar estava diferente. Uma força invisível me puxava para trás, como se algo ou alguém estivesse tentando me impedir de seguir adiante. Lembrei-me das histórias antigas que ouvia quando era mais jovem, sobre seres que habitavam a floresta e que eram capazes de aprisionar a alma de quem se aproximasse demais. Em determinado momento cheguei a um ponto onde o silêncio era absoluto. O vento que antes me acompanhava havia cessado de repente. A atmosfera estava mais densa, mais carregada, como se a própria terra estivesse em suspense. Um arrepio percorreu minha espinha e eu soube que não deveria estar ali. O que quer que fosse, estava me observando agora. Com o coração acelerado, dei meia volta e corri de volta para a pousada, mais convencida do que nunca. A floresta não guardava apenas árvores e sombras. Ela guardava algo muito mais profundo, algo que não poderia ser explicado. E eu sabia que o hóspede, em algum lugar daquela vastidão, tinha tocado algo que não deveria. Após meu retorno da trilha, uma sensação de urgência me impulsionava a entender melhor o que estava acontecendo. Não podia simplesmente ignorar o que o hóspede havia vivido, e muito menos o que eu mesma havia sentido na floresta. Decidi buscar respostas mais concretas e falei com alguns moradores locais, na esperança de que soubessem algo mais sobre o homem que havia se hospedado na pousada. Para minha surpresa, ninguém parecia conhecer o hóspede. Nenhuma história sobre ele, nenhum nome, nem qualquer referência à sua passagem pela cidade. O vazio em torno dele era absoluto. Ninguém se lembrava dele, além do que eu mesma soubera. Como se ele nunca tivesse existido antes de aparecer em minha porta. Com o coração apertado, fui atrás de mais informações sobre as lendas da região. Algumas histórias antigas sobre a floresta foram compartilhadas com relutância. Falaram-me de um homem sem rosto, uma entidade que aparecia para aqueles que se perdiam nas trilhas. A lenda dizia que, ao encontrar essa figura, a pessoa era tomada por um silêncio mortal, como se fosse arrancada do mundo real. Aqueles que eram tocados pela presença do homem sem rosto jamais retornavam como antes. Suas almas ficavam presas à floresta, num estado de vazio e desorientação, sem memória do que realmente haviam vivido. As peças começaram a se encaixar em minha mente e a realidade se tornava cada vez mais clara. O hóspede não era apenas um simples perdido. Ele havia sido marcado pela entidade e agora era mais um daqueles perdidos na mata, condenado a viver entre sombras, distante da vida que conheceu. A floresta, mais uma vez, havia reclamado alguém, e ele estava ali, na pousada, mas não mais como antes. Eu sabia que precisava voltar, que não poderia deixar o hóspede, ou o que restava dele, ser consumido por aquela entidade. A floresta estava de algum modo ligada a ele, e eu sentia que só enfrentando aquele lugar, mais uma vez poderia entender o que realmente havia acontecido. Com o coração pesado, voltei até o ponto onde ele havia encontrado o homem sem rosto. O local parecia diferente, mais denso, mais sombrio, como se estivesse esperando por mim. Então, ele apareceu. O hóspede estava ali, parado no meio da trilha, mas não era mais o mesmo. Seu rosto estava pálido, os olhos vazios, como se sua alma tivesse sido completamente drenada. Ele me observava sem expressão,
como uma casca vazia do homem que havia sido. Não disse uma palavra, não fez nenhum movimento. Apenas ficou ali, me encarando. O que eu via diante de mim não era mais o hóspede que chegou à pousada. Era algo que a floresta tinha transformado, uma vítima daquilo que habitava nela, uma presença que não tinha mais ligação com o mundo dos vivos. Senti um arrepio profundo, uma sensação de que estava diante de algo que não deveria compreender. Era tarde demais para salvá-lo. Sem mais palavras, comecei a me afastar, sabendo que não havia mais nada a fazer. Quando olhei para trás, o silêncio se fez completo. O vento cessou, o som dos animais desapareceu. A floresta estava em um silêncio absoluto. Na borda da mata, uma figura alta e imóvel se erguia, com o rosto borrado pela escuridão das árvores. Olhava-me sem expressão, como se soubesse que minha tentativa de resgatar o hóspede falhara. Sabia que não deveria mais estar ali. Eu nunca mais voltaria àquela trilha. E a história do hóspede perdido, agora consumido pela floresta, tornaria-se apenas mais uma lenda a ser contada nas redondezas. O homem sem rosto continuaria à espreita, aguardando o próximo que se perdesse.